Olá! Hoje vamos falar de fotossíntese. Vamos abordar a fotossíntese em plantas. Esse tão importante processo vital acontece nas folhas, mais especificamente no interior de organelas denominadas cloroplastos. A fotossíntese pode ser entendida de forma simplificada como um processo no qual os vegetais são capazes de utilizar a energia luminosa para unir moléculas de CO2, formando assim a glicose. Um fato importante é que não apenas a glicose é produzida durante o processo fotossintético, pois os esqueletos carbônicos de todos os demais compostos orgânicos produzidos pelas plantas também são derivados da fotossíntese, como ácidos nucleicos, proteínas, lipídios, polifenóis, ácidos graxos, ou seja, todos os compostos produzidos pela planta que demandam carbono, hidrogênio e oxigênio são derivados diretamente da fotossíntese. De forma didática, vamos dividir a fotossíntese em duas fases: a fase fotoquímica e a fase bioquímica ou ciclo de Calvin. Hoje vamos abordar apenas a primeira fase, ou fase fotoquímica. A fase fotoquímica ocorre no interior dos tilacoides, mais especificamente na membrana do tilacoide. O objetivo dessa fase é produzir intermediários ricos em energia, ATP e NADPH. A importância da produção desses dois compostos é que eles serão utilizados na fase seguinte, no ciclo de Calvin, na fixação das moléculas de CO2. E o que vem a ser ATP? ATP é a fonte de energia prontamente utilizável pela célula. O ATP é adenosina trifosfato, um nucleotídeo de adenina ligado com 3 radicais fosfatos. Durante a fase fotoquímica, teremos a produção de ATP, onde pegaremos adenosina difosfato, que é um nucleosídeo de adenina com mais 2 radicais fosfato, e utilizaremos a energia da fotossíntese para unir mais um radical fosfato ao ADP, formando então um ATP. Um outro intermediário produzido no processo é o NADPH, nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Este é o poder redutor que será utilizado na próxima etapa. Quando eu falo em poder redutor, entenda o seguinte: o NADPH irá ceder elétrons e hidrogênios para que possamos transformar moléculas de CO2 em moléculas de glicose. Perceba que no início da equação temos apenas CO2 e no fim da equação temos C6H12O6. Os hidrogênios que serão adicionados à molécula de glicose são oriundos da molécula de NADPH. Agora, vamos entender o processo no qual o NADPH e o ATP são produzidos. Para isso, precisamos conhecer cada um dos complexos proteicos localizados na membrana dos tilacoides. O primeiro deles, o fotossistema 2. Na sequência, o citocromo B6F e o fotossistema 1. As proteínas transportadoras, a plastoquinona, que faz o transporte de elétrons do fotossistema 2 até o citocromo B6F, e a plastocianina, que faz o transporte de elétrons do citocromo B6F até o fotossistema 1. Agora, vamos entender como se dá o transporte de elétrons através dos complexos proteicos presentes na membrana do tilacoide. Essa transferência é baseada na diferença de potencial de oxirredução, onde teremos a transferência de elétrons de um para outro complexo proteico. Primeiramente, precisamos entender que nos fotossistemas é onde encontramos as moléculas de clorofila e carotenoides. Essas moléculas são responsáveis pela captação da energia luminosa e transferência
da energia para os centros de reação. Nos centros de reação, ocorre a liberação de elétrons. E esses elétrons, no fotossistema 2, serão capturados por uma proteína denominada plastoquinona. Para repor os elétrons que foram perdidos pelo fotossistema 2, ocorrerá a fotólise da água, onde a água será quebrada, liberando 2H+, mais meio O2, e assim teremos a reposição dos elétrons perdidos pelo fotossistema 2. Os elétrons então seguem do fotossistema 2 até o citocromo B6F. Neste momento, ocorrerá o bombeamento de H+ do espaço externo para o interior do tilacoide. Na sequência, os elétrons passarão pelo citocromo B6F, será capturado pela plastocianina, desta até o fotossistema 1 e a partir daí até o sistema ferredoxina redutase, e então este elétron será entregue ao NADP, formando NADPH. Agora, eu gostaria de propor uma analogia para facilitar o nosso entendimento. Gostaria que pensássemos sobre como ocorre a produção de energia elétrica. A energia elétrica é produzida da seguinte forma: temos um represamento de água e, posteriormente, forçamos a passagem dessa água através de uma comporta. E esta girará uma turbina onde transformaremos a energia mecânica em energia elétrica. Na célula, ocorre um processo muito semelhante. Ao invés da água, teremos um gradiente de prótons, ou seja, íons H+. Ao invés de uma turbina, temos uma proteína especial, ATP sintase. E nesse processo ocorrerá o seguinte: os íons H+ armazenados no lúmen do tilacoide tendem a sair para o espaço externo através da ATP sintase. Quando o fazem, geram energia utilizada na conversão de ADP em ATP. A produção de ATP no interior dos tilacoides ocorre da seguinte forma: com o fluxo de elétrons através dos fotossistemas, ocorre um bombeamento de H+ para o interior do tilacoide. Isto gera um gradiente de pH e de potencial elétrico. Estes íons H+ tendem a retornar para o espaço externo, ou seja, fora do tilacoide. Só que para isso passam através de uma proteína especial, a ATP sintase. Quando o H+ passa através da ATP sintase, provoca um giro em sua estrutura, o que gera uma energia. Esta energia é utilizada para juntar ADP mais P e formar ATP.